O que você vê do investidor iniciante que está começando na renda variável? Qual que você acha que é o melhor veículo? São ações, são fundos imobiliários? É investir via ETF? Eu acho que para quem está colocando o primeiro pé, nos investimentos em renda variável, eu gosto bastante do conceito do fundo imobiliário. Basicamente por quê? Porque o fundo imobiliário, em primeiro lugar, ele é um ativo que ele é fácil para um iniciante entender no que ele consiste. Né? O próprio ETF, às vezes, é uma coisa meio etérea do cara entender que aquilo ali é um fundo que, na verdade, investe em uma série de outras coisas. Só que se ele não entende essas outras coisas, Já fica um pouco piorou de vez, difícil. já, sim. Exato. Né? Do tipo, vira um guisado de salsicha o negócio. E você virar para uma pessoa que não tem experiência em investimentos e explicar, olha, né, esse fundo imobiliário aqui, ele é dono do prédio que é a sede do Banco do Brasil, lá em Brasília. No caso, é o GTWR11. Né? É uma coisa fácil das pessoas entenderem, inclusive porque o Brasil tem o brasileiro tem uma longa história de amor, digamos assim, com o investimento em imóveis, né? Aí você explica para o cara, então, todos os meses o fundo recebe os aluguéis, deduz ali as despesas de administração, etc e tal, e distribui para os cotistas. É mais ou menos o que a sua imobiliária faz com aquele apartamento que você tem alugado. Só que você paga 10% ao mês para eles lá. Exato! E ainda por cima, se você estiver fazendo tudo dentro da lei, Sim, você é tributado em 27,5% sobre a receita de aluguel. E nos fundos imobiliários é 0%. exatamente. É uma covardia. E normalmente o yield já é mais baixo. Então você pega um imóvel para aluguel aqui. O imóvel que eu moro de aluguel, eu pago 0,29% em relação ao preço do imóvel. Caraca. Então já é mais baixo e ainda o Nossa, mas é um yield bem baixo, viu? É baixo, mas é bem porque baixo. depende muito do imóvel, né? Se você pega imóveis que o condomínio e o IPTU são mais baratos, você consegue aí 0,4%, 0,5%. Agora, no caso de imóveis que o condomínio e o IPTU já são mais elevados, a pessoa vai alugar levando em consideração o pacote todo, né? Não somente o aluguel. E aí, por conta disso que é mais baixo. Então, de condomínio eu pago R$ 1.500, por exemplo, e de IPTU eu pago 900, 1.000. Então, por conta desses dois serem mais elevados, para o cara conseguir deixar o imóvel alugado, tem que ser um preço mais barato mesmo. A região onde eu moro atualmente, ela é uma região de São Paulo que ficou particularmente conhecida porque as pessoas meio que morreram abraçadas nos respectivos imóveis, com custos de ocupação muito altos, né? Tanto IPTU quanto condomínio altos, imóveis que, do ponto de vista de demografia, eu acho que já não é mais o que a maioria das pessoas procura, porque são edifícios com apartamentos muito grandes e as famílias estão cada vez menores. Então tem muitos casos lá no entorno em que o cara tá alugando o imóvel do tipo a um preço simbólico, porque na verdade o que ele quer é ele não ter que arcar com o condomínio e com o IPTU. Isso é bem comum, bem comum. E outro aspecto maravilhoso, né, de quando a gente fala dos fundos imobiliários, além, né, do tipo, é fácil de entender, te paga uma alta recorrência de renda, que é uma coisa que gera uma tranquilidade psicológica para um investidor iniciante muito grande, isenção de imposto de renda, e ainda por cima você vira para o cara, pois é, você tem aquele apartamento no Morumbi que você não consegue vender há 10 anos, um fundo imobiliário você compra e vende com um clique. A maioria dos fundos tem uma liquidez razoável pro pequeno investidor. Então, eu acho que para quem está colocando um pezinho na renda variável, eu acho que é um instrumento muito bom. Eu acho que o fundo imobiliário ele tem uma característica muito interessante, né? Pensa assim na imagem de uma ferradura, né? Você tem as duas pontas da ferradura. Eu acho que o fundo imobiliário ele é bom para quem está no começo da vida de investidor e para quem está no final da vida de investidor. No sentido de viver de renda nesse momento. Exatamente. Para o iniciante ele é bom porque ele ajuda você a ganhar confiança. Né? E eventualmente, à medida que você vai acumulando patrimônio, eu acho que faz sentido você começar a migrar para outras coisas, sei lá, ações pagadoras de dividendos, eventualmente ter alguma exposição a ações de crescimento. Mas para o cara que está na outra ponta, o fundo imobiliário ele é extremamente interessante como veículo de geração de renda.
Efetivamente para quê? Para você usar o dinheiro para aquilo que ele efetivamente serve, que é pagar suas contas. Tá? Eu atualmente tenho, né? Eu estava falando sobre isso em outro lugar anteontem, inclusive. Eu tenho uma parcela importante do meu patrimônio hoje que está em fundos imobiliários. Por quê? Porque basicamente, desde que eu vendi a empresa que eu havia fundado lá em 2018, né? Eu fundei uma casa de análise em 2018, da qual eu saí em 2021. A minha principal fonte de renda são os meus investimentos. E eu tenho condomínio, IPTU, salário de empregada doméstica, de babá, boleto de escola, eu tenho contas para pagar. Entende? E grande parte dessas contas, elas são pagas com rendimentos de fundos imobiliários ou dividendos de empresas. Né? Eu tenho as duas coisas em uma representatividade importante dentro da minha carteira.